18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, são 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Boa noite pra você no melhor mix do Brasil. Aqui em 100,7 a partir de agora, hein? Vamos juntos com você. Juntos e Shallow Now. Até às 7 da noite. Essa é do Cid. De matar isso, olha, sério. Até às 7 da noite. Vamos começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, terça-feira. Eu tava pensando que já era quarta, mas é terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2020. Eu, a Karine, o Cid Soares, né? O Paulo Castro e a Luciano. A nossa equipe toda juntos, né? Sérgio Bartolo, Zaf Augusto, né, Karine? Sim. E hoje tem festinha no programa. Parabéns. Tem festinha. Temos aniversariante e tudo mais hoje. Que bacana. Muito boa noite pra você ligado aí na programação da 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. As informações mais relevantes pra você a partir de agora. E um boa noite especial, né, Cid, pro nosso aniversariante do dia. Exatamente. Da noite. Emi Luciano. Muito obrigado, muito obrigado. O melhor presente é estar com vocês aqui todos os dias. Parabéns. E no aplicativo Manda e nas rádios aí no meio desses carros, na casa da galera. O melhor presente. Muito obrigado a todos. Parabéns, Emi Luciano. O próximo motorista de aplicativo vai dar desconto pra você. E o Graciano tá no programa do Graciano também. Também, aqui na Mix, né? Tudo bem, Paulo Castro? Boa noite pra você, meu querido. Não posso esquecer de dar o meu boa noite pra você, que é o cara do conteúdo, né? Boa noite, Carlão, Karine, Cid. Ele disse que você é o melhor mix do Brasil. Gostei, o programa começou assim, bem pra cima hoje. Hoje é dia de festa. Bem clichê, né? O aniversário é meu, mas quem ganha o presente é você. Criativo! Que tá aí no aplicativo Manda, no canal da Mix, tá concorrendo aquele ingresso maravilhoso pra melhor banda de carnaval da cidade, Banda da Mix, dia 23. Estaremos lá, hein? todos montados na purpurina. Qual é a de hoje, hein, Emi Luciano? Hoje, o assunto do dia, vamos falar de Lollapalooza? Eu pensei que era pizza, melhor de hoje. A pizza é mais tarde, mas por enquanto, antes a gente vai falar da 9ª edição do Lollapalooza, que acontece nos dias 3, 4 e 5 de abril no Autódromo de Interlagos, lá em São Paulo. Guns N' Roses, Lana Del Rey são as atrações principais do primeiro dia do festival. Shows de Cage the Elephant, James Blake e Rita Ora também acontecem no primeiro dia do festival e eu vou estar lá. Isso que eu ia falar. Emi Luciano estará lá. O Exo tá naquele mesmo formato ou emagreceu muito? Ele tá parecendo Bob Esponja, né? Ele não tá mais baixinho daquele jeito. Emi Luciano será um enviado especial da Mix Manaus e Lollapalooza deste ano, claro. Eu vou mostrar tudo pra vocês aí nas redes sociais, fiquem ligados. Ó, eu tô indo também pra ver o João, a Gwen Stefani, Rita Ora, Lana Del Rey, vou chorar muito. Isso que eu ia falar, quem que você aí tá? Meu Deus, eu não podia morrer sem esse show. Então, a Gwen Stefani, que ela era do No Doubt, né? Eu achei que eu nunca ia ver, pelo menos, não vou ver o No Doubt, mas vou ver a Gwen, pelo menos. Olha daí, é uma grande, aí já esbarramos gosto, né? Porque 2002, eu lembro que Gwen Stefani já tava em carreira solo, 2002. Mas ela já estava comandando, cara. Lembra da MCM, que era um canal de TV? Sim. Pois é, ali ela aparecia muito. Gwen Stefani é sensacional, ela arrebenta. Bom, e no segundo dia aí vamos ter aí o rapper Travis Scott e o DJ Martin Garrix como atrações principais. Brockhampton e The Lumineers são outros artistas que aparecem com destaque no sábado, dia 4. Pois é, além da Gwen Stefani, que eu estava falando há pouco, né? The Strokes vão estar lá também. Ficaram também com a responsabilidade de encerrar o festival no domingo, dia 5. Além deles, Vampire Weekend. Aí tem lá Casey Musgraves e Kelly Hutchins. Também, só fera, meu irmão. Tá muito fera. Olha só, é bom você correr, hein? Outro ano eu quero ir, viu, Emi, como correspondente da Mix. Bora, vai comigo. E é bom correr, viu? Porque os ingressos estão acabando. Por exemplo, do dia 4 já tá quase esgotado. Legal que o Carlão disse, olha, eu quero ser correspondente. E ele já falou, se quiser, vai comigo. Ele já se escalou pra mim. Já se escalou, já. E tipo, eu já tô confirmando minha presença. Pro ano que vem, né? É o besta. Vamos Beleza, então
tá, então a gente fecha aí que os destaques são esses aí desta edição do Lollapalooza. Lucente, dia 3, 4 e 5 de abril, é isso? Confere isso mesmo, lá em Sampa, Interlagos, em Sampa. Aí, antes de encerrar o programa de hoje, a gente vai te desejando aqui mais uma vez feliz aniversário e até a pizza. Vambora. Tá bom. Arrasa, gato. Parabéns. 6 horas e 5 minutos, terça-feira, hoje é dia 4. Vamos juntos com você até às 7 no 18 horas. 18 horas. Bom, e hoje, né? Hoje foi um dia especial aí lá na Assembleia e começou tumultuado, né? O ano legislativo da Assembleia dos Deputados do Estado do Amazonas. Protestos, gente, barrada, confusão entre os manifestantes, claque, né? Para garantir os aplausos, né? Que é aquele pessoal contratado para bater palma. Climão entre o presidente da Alean, Josué Neto, e o vice Carlos Almeida. Bom, rolou de tudo nessa manhã durante a abertura dos trabalhos do ano de 2020 no Legislativo da Assembleia Legislativa do Parece Estado. Parece até enredo de novela mexicana, né? Eu vou esperar pelo Azaf para ele traduzir o que é esse climão. É um climão. Exato. Ó. E os protestos foram bem diversificados também, tá? Os motoristas de aplicativos protestaram contra o preço abusivo dos combustíveis e exigiram a redução do ICMS incidente sobre o produto. Os servidores públicos reivindicaram o fim do congelamento de salários decretado pelo governador e aprovado pelos deputados e o pagamento no contra-cheque do Vale Alimentação. É bom lembrar que essa turma dos aplicativos vão ter um poder muito grande na mão, principalmente esse ano, né? Ano de votação, Sim. Vão ser procurados, vão ser assediados. Muita atenção, meninos. Hora de vocês exercerem essa força aí, viu? E olha, teve também uma claque, né? Um grupo que foi a Alean apoiar e aplaudir o governador Wilson Lima, que leu a mensagem governamental. Vamos conferir tudo isso agora na reportagem de Azaf Augusto. O ano legislativo na Assembleia foi aberto com a leitura da mensagem governamental feita pelo governador Wilson Lima, na manhã de hoje. Durante o discurso, o governador foi aplaudido por quem estava ocupando as galerias da casa, mas isso só aconteceu porque os servidores públicos do Amazonas, que planejavam um protesto contra o governador, foram barrados por seguranças. Estamos mais uma vez sendo barrados aqui na porta da Assembleia Legislativa, onde temos pessoas selecionadas a entrar somente para aplaudir o governador. Estamos aqui querendo representar os trabalhadores da saúde, da educação e segurança. No entanto, estamos sendo cerceados ao nosso direito. O governador não quer ouvir, então ele não vira governador, porque estamos aqui para cobrar uma obrigação dele, que trabalhe e não fique fazendo firula. Na mensagem, o governador não falou sobre o futuro, apenas voltou a repetir o discurso de que pegou o Estado em condições ruins, mesmo depois de um ano à frente do governo. Sem ir a fundo nos assuntos, o governador Wilson Lima fez um balanço positivo na educação, segurança e saúde, onde ele vive a maior crise do seu governo. Ele também não citou as medidas que tomou e que os servidores públicos chamam de pacote de maldades. Mas na coletiva de imprensa, Wilson Lima disse que as coisas podem ser revertidas. Porém, ele não garantiu o pagamento da database para as categorias. A qualquer momento pode ser revertido, só depende da diminuição do nosso gasto com o pessoal. Se for possível esse ano, se a gente tiver essa margem, nós vamos sim dar a database. Mas eu estou condicionado à diminuição desse gasto com o pessoal. Mesmo com as mortes de crianças em hospitais, atraso em salários de trabalhadores e falta de estrutura, o governador disse que a saúde do Amazonas teve um avanço. A gente avançou muito. Nós conseguimos diminuir muitas das filas, fizemos a contratação direta de técnicos de enfermagem que demoravam muito tempo a receber. Um dos maiores questionamentos no ano passado foi por conta do atraso dos salários, que na maioria das vezes não era por parte do governo, que a gente repassava para as empresas acabavam não repassando para os servidores e aí acabava caindo na nossa conta. Nós tivemos um ano muito difícil na área de saúde, apesar desses avanços, ainda não chegou no ponto que nós queremos e a gente vai trabalhar muito para que se chegue onde a gente quer. Do lado de fora, além dos servidores públicos que foram barrados, vários motoristas por aplicativo fizeram uma grande manifestação contra a alta no preço da gasolina. Azaf Augusto para o 18 horas. Bom, e o presidente da Alean, deputado Josué Neto, não escondeu, hein? Deixou bem claro a sua rixa com o vice-governador Carlos Almeida. Josué não cumprimentou o vice-governador e avisou que a partir de agora a relação com a Assembleia, com
o governo será feita de forma direta, sem interlocução, sem atravessador, referindo-se a Carlos Almeida, que é o vice. Vamos aos detalhes na reportagem de Azaf Augusto. Na primeira sessão do ano na Assembleia Legislativa do Amazonas, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, e o vice-governador Carlos Almeida deixaram explícita a relação ruim que eles têm. Quando fez a composição da mesa na sessão de hoje, Josué cumprimentou a todos, excluindo apenas Carlos Almeida. Questionado sobre a relação entre o executivo e o legislativo, Josué fez questão de se referir ao vice-governador como alguém que tumultua os trabalhos dos deputados e faz uma rede de intrigas. Ele também disse que a comunicação entre a ALEAN e o governo não terá mais atravessadores. Nas demais questões, existe uma grande rede de intriga, uma grande rede de armações e traições. E isso existe uma tendência em extinguir, até porque não teremos mais nenhum tipo de atravessadores nos nossos diálogos. Já o vice-governador Carlos Almeida se referiu a Josué, afirmando que falta maturidade para o deputado entender as questões políticas. Então, tem pessoas que compreendem de forma mais institucional as relações, outras pessoas que não. Isso faz parte do processo. A relação de governo, não interessa qual seja, é uma relação que envolve diversos players. Nesse caso, existe uma quantidade gigantesca de pessoas que se envolvem nesse processo, além do executivo, legislativo, os demais instituições de controle, e isso exige uma permanente relação. Essas relações, às vezes, são mais pacíficas, às vezes são histriônicas, isso é normal. A líder do governo, Joana Dark, se mostrou preocupada com a briga entre Josué e Carlos Almeida e afirmou que vai conversar com os deputados governistas para que a base não fique rachada na Assembleia. A gente vai ter aí uma semana de amplas discussões e a gente pretende se reunir, conversar, também conversar com o presidente, conversar com o governo, porque é o seguinte, quando existe um racha, quando existe algum problema pessoal interferindo nas relações políticas, quem perde é a população. Azaf Augusto para 18 horas. Rapaz, o negócio é sério, viu? Pegou o bicho. Pois é. Tá. Os deputados esse ano têm que mostrar trabalho, porque 2019 foi realmente um ano muito festivo, de concessão de medalhas, muitas medalha. Quando o governo aprovou aí o que quis com a maioria absoluta. Os parlamentares têm que exercer a função de fiscalizar o caos na saúde, na segurança pública, verificar essas denúncias de favorecimento de empresas em licitações, enfim. Tem que saber realmente onde está sendo aplicados os recursos dos impostos do cidadão. Tem que cumprir o seu papel. Que acontece, né? Claro. Exato. O trabalho é para isso, né? É preciso um legislativo independente, forte, que cobra, que fiscaliza. É extremamente importante para o executivo. Saber que está sendo vigiado, fiscalizado, evita escorregões, mal feitos e obriga o executivo a trabalhar. É não vacilar, né? 6h13, boa noite. 18 horas. Um dos problemas, né, que os deputados, né, já que estamos falando nisso, poderiam ajudar o governo a consertar é esse caos na saúde que, né, tá aí ainda. Exemplo é a fila para cirurgias de crianças cardíacas. Temos o caso do pequeno Lucas Mariano Mesquita, um bebê cardiopata que aguarda por uma cirurgia no coração, mas que até o momento ainda não passou pelo procedimento, porque o Hospital Francisca Mendes não dispõe do material para a cirurgia. Pois é, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o material necessário para a cirurgia da criança chegaria na semana passada, mas isso ainda não aconteceu. Vamos acompanhar os detalhes desta situação agora na reportagem de Júlia Gomes. Conforme a nota da Secretaria Estadual de Saúde enviada na quarta-feira passada, a previsão de entrega do material para a cirurgia do menino Lucas Mariano Mesquita dos Santos seria sexta-feira, dia 31 de janeiro, o que possibilitaria que ele fosse inserido no mapa cirúrgico desta semana. Mas até o momento isso ainda não aconteceu. Segundo a mãe do bebê, Geice Adriane Ribeiro, uma pessoa da direção do Hospital Francisca Mendes, informou que o material ainda está a caminho. Ontem eu falei com uma moça da direção, eu acho que é a que fica responsável pelos materiais. Ela não me deu uma data. Ela disse que vai ver aonde o material tá, que ele vem de fora, mas na verdade eles estão ganhando tempo.
Eles ficam jogando para um lado e para o outro. É triste essa situação. A gente saber que a gente lutou até aqui e a gente está abandonado. Na segunda-feira da semana passada, dia 27 de janeiro, após tratar uma infecção contraída no hospital enquanto aguarda pela cirurgia, a equipe médica avaliou o pequeno Lucas, de apenas 3 meses de vida, e o liberou para a realização do procedimento. A criança, que nasceu com mau desenvolvimento das estruturas do lado esquerdo do coração, está internada na unidade desde o dia 18 de dezembro, após uma ordem judicial obrigar a transferência da maternidade onde nasceu o menino para o Hospital Francisca Mendes, que é referência no Amazonas em tratamento cardiovascular. Geice teme pela vida do filho. Eu vou ver o que eles vão me falar, eu vou ter que entrar com uma ação no Ministério Público para me tentar correr atrás, porque senão meu filho vai vir a óbito. De tanto esperar, infelizmente essa é a nossa realidade. Júlia Gomes para o 18 horas. Pois é, o que a gente sempre fala aqui, muitos problemas nessa crise da saúde, e é basicamente falta do quê? De uma gestão eficiente. A gente sabe que tem dinheiro, a gente sabe do faturamento, nós sabemos que o Estado é rico. A falta de material cirúrgico não é por falta de dinheiro, mas sim por falta de planejamento, falta de uma administração competente. Recentemente, tivemos aí o caso do Hospital 28 de Agosto, que passou 8 dias sem ar-condicionado, e só foram resolver esse problema depois que a filha de uma paciente, revoltada com a situação, resolveu gravar um vídeo, mostrar a cara, dar nome e sobrenome, chamar o governador para resolver, não é? Então aí, depois que esse vídeo ganhou as redes sociais, depois que foi assim, nós denunciamos repercutiu. Aí sim que foram resolver, 8 dias depois, colocar aqueles aparelhos portáteis. E esse trabalho todo, né, Karine, que a dona Nilce Silva de Medeiros, né, teve que fazer, né, teve que se esforçar para aparecer, poderia muito bem ter sido uma ação de um deputado, que é o papel dele, como a gente vem falando aqui há algum tempo. Mas eles não saem dos gabinetes, estão lá preocupados, né? Com o quê? Não sei. Vão verificar em loco o que está acontecendo, os problemas. E é preciso também que o cidadão, né, esteja cobrando, né? Ele tem que perder a paciência, inclusive em alguns casos, para fazer a denúncia. É muito complicado. São 6 horas e 17 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Vamos juntos com você até às 7 da noite com 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. E aqui em Manaus, uma série de furtos e arrombamentos a igrejas tem causado indignação em fiéis. Só para termos uma ideia, mais de 400 roubos e furtos em igrejas foram registrados pela Secretaria de Segurança Pública no Amazonas. A repórter Nathalie Moraes tem as informações. A que ponto chegou a crise na segurança pública da nossa cidade? Só no ano passado, mais de 418 casos de roubos e furtos em igrejas foram registrados aqui em Manaus. Os assaltos estão se tornando tão frequentes que os padres do Coração Imaculado de Maria, no Morro da Liberdade, na zona sul de Manaus, precisaram reforçar a segurança para evitar mais furtos e roubos. Segundo o pároco da comunidade, o padre Elson, o prejuízo por aqui só no ano passado foi de mais de R$27 mil. Tudo fruto de uma falta de planejamento na segurança pública da nossa cidade. Infelizmente, a violência no Brasil, como também no Amazonas, aqui na cidade de Manaus, tem aumentado gradativamente. Os números que o governo do estado não condiz com a realidade, porque de uma certa forma, nós, cidadãos de bem, vivemos numa insegurança muito grande, tanto em casa como na rua, no trabalho. Estamos à mercê da violência, que é fruto do descaso, de falta de uma política pública voltada exatamente para banir, para amenizar a violência em nossa cidade. Eu penso que o Estado tem que estar mais presente nas ruas. Nesse fim de semana, um crime acabou chocando a todos. Um homem invadiu uma igreja evangélica na zona leste de Manaus e uma das vítimas filmou o crime. No registro, é possível ver o suspeito apontando uma arma na cabeça de uma mulher. Segundo a polícia, um boletim de ocorrência foi registrado no 9º Distrito Integrado de Polícia, que investiga este caso. O assaltante teria roubado pertences dos membros da
da igreja. O diácono Carlos Júnior falou sobre o clima de insegurança e a indignação enfrentada pelos fiéis. Essa situação que aconteceu foi lamentável. Infelizmente, nós já nos sentimos inseguros na rua, no transporte público, e agora nós vemos um lugar como a igreja que não vem sendo mais respeitado também. Infelizmente, só confirma aquilo de que nós não sabemos o que espera por nós quando nós saímos da nossa casa, mas infelizmente agora o perigo está presente em todos os lugares. Nathalie Moraes para o 18 horas. Realmente, o perigo e a violência é uma constante, né? Realmente. Carlão, infelizmente, na situação desse estado, a gente tem que contar com Deus para não ficar doente, para não, né? Para não, a segurança e saúde a gente conta com Deus só. Acabou. É esse a determinação, vamos né? Reza para Deus, enfim. Bom, 18 anos depois do caso de Suzane von Richthofen, né, que planejou a morte dos próprios pais, olha aí, ao lado do namorado Daniel Cravinhos e também do irmão Christian, outro caso choca o país, agora envolvendo Ana Flávia Menezes Gonçalves, presa preventivamente pela polícia por suposto envolvimento no assassinato dos familiares dela, olha aí. Pois esse ponto aí, esse assassinato da Suzane von Richthofen já veio o primeiro caso de imbecilidade generalizada, né? Dia das Mães ela sai pro... Dia das Mães ela é agraciada, né? É brincadeira isso, Dia dos Pais, né? Então, sabe, é uma coisa assim que eu não acho nada inteligente. Eu acho que é um estímulo também, né? Alguém aparece e diz, mas os casos são tão pouquinhos e tal. Então fala isso pra família de quem perdeu seus entes. Exato, né? Exato. São crimes brutais e hediondos. Pois é, e essas pessoas deveriam ser condenadas a penas mais graves, justamente por se tratar de crimes brutais e hediondos. A gente pode colocar aí o caso do goleiro Bruno, que tem gente que acha, tadinho, ele foi vaiado porque foi jogar bola. É crime hediondo, gente. É outra categoria de gente. É outra categoria de ser humano. Em alguns países é pena de morte. Essas pessoas, elas têm um caso grave de falta de empatia. Elas não sentem sofrimento, elas não sentem nenhum tipo de remorso com o crime que elas cometeram. São psicopatas. Enfim. Pois é, você falou tudo agora, né? Exatamente, são pessoas, a gente fala de ser humano, o que ser humano? O homem preso acusado de envolvimento na morte de uma família encontrada carbonizada no carro das vítimas no último dia 28 em São Bernardo do Campo, disse em depoimento que a filha do casal, a Ana Flávia Menezes Gonçalves, a moça de 24 anos, e a namorada dela, a Karina Ramos, de 26 anos, autorizaram a morte de Romuilke Gonçalves, de 43 anos, do filho dele, né, o irmão dela, o Juan, 15 anos, e a mulher Flaviana, 40 anos. E ainda, segundo o suspeito, tudo por ambição para roubar 85 mil reais que supostamente havia na casa, né? E pela herança e apólice de seguros. Olha aí. A história se repete, né? Não tem, gente. É uma outra categoria de ser humano, de pessoas. As pessoas nascem com problemas e tem que ser tratada de uma forma diferente. E como criminoso, também tem que ser colocado num lugar diferenciado e ter penas diferenciadas também. No mínimo perpétua. Pois é, no mínimo perpétua. Agora, eu não acredito em pena de morte. Eu acho que esses elementos têm que pagar aqui. Na vida, não é né? No canto, não. Eu também não acredito em pena de morte. Acho que seria aí uma prisão perpétua, alguma coisa que a justiça resolvesse entender que seria bom. Agora, igualar crimes como esse, como outro tipo de latrocínio, outro tipo de... Não é a mesma coisa. Desculpe, isso é crime hediondo. Já existe isso na lei. Claro. 6 horas e 23 minutos em Manaus. Boa noite pra você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, o Procon Amazonas emitiu 375 autos de constatação durante fiscalizações a estabelecimentos em Manaus e no interior do Amazonas em 2019. Bancos, supermercados, postos de combustíveis, escolas e drogarias
estão entre os locais que costumam ser alvos das ações do órgão. A maioria dos autos emitidos no ano passado foi em bancos, um total de 172. Em supermercados, o PROCON registrou 84 autos, enquanto que em postos de combustíveis foram 51 notificações. Outros estabelecimentos, como drogarias, estacionamentos, escolas, óticas e transportadoras, concentram aí 68 registros no ano. O auto de constatação é lavrado pelo agente de fiscalização e nele consta a irregularidade encontrada no estabelecimento. As infrações são especificadas, né, de cada local, como produtos vencidos em um supermercado, por exemplo, embalagens violadas ou a não apresentação do preço de forma visível ao consumidor. O documento é seguido do auto de infração. 18 horas. Muito bem, 6 horas e 25 minutos em Manaus, juntos com você no melhor mix do Brasil. Vamos curtir agora mais uma, né? Primeira da playlist de hoje aqui em 100,7, o show de Lizzo fez, né? Na quinta-feira passada, dia 30, lá em Miami, em evento da rede de rádio por satélite Sirius XM, né? Uma rádio. Teve uma surpresa especial na hora do bis, olha, a Lizzo, né? Bacana. A Lizzo geral. Bom, vamos lá, Lizzo geral. Chamou Harry Styles, olha, foi bacana isso, né? Para uma participação especial em Juice. O concerto foi um dos que a cidade recebeu aí no clima de expectativa para o Super Bowl. Pois é, Harry Styles já havia demonstrado publicamente carinho por Lizzo e pela música Juice, quando fez um cover para a Live Lounge da BBC em dezembro do ano passado. Mas vamos aí abrir a playlist da noite com Lizzo Juice. Playlist 18 horas. 6 horas e 29 minutos em Manaus. Mix, o melhor mix do Brasil. A frequência certa no seu rádio, 100,7. A primeira da playlist de hoje, Lizzo Juice em 100,7. 18 horas. Muito bem, olha só, o superintendente da Suframa, o coronel Alfredo Menezes, revelou hoje que tem uma reunião agendada com o presidente Jair Bolsonaro nesta quarta, dia 5, para tratar da alíquota de IPI dos concentrados de refrigerantes das indústrias instaladas aqui na Zona Franca de Manaus. Desde 1º de janeiro deste ano, a alíquota que fechou o ano de 2019 em 10% foi reduzida a 4%. As empresas de concentrados reclamam que com esse percentual não há vantagem de se instalar em Manaus e o polo de concentrados da Zona Franca de Manaus está ameaçado. Você está ouvindo 18 horas. Foi nesta terça-feira o senador Eduardo Braga apresentou à mesa diretora do Senado uma emenda à medida provisória 919, que estabelece uma nova política de aumento real do salário mínimo até 2023. A MP 919 fixou o valor do salário mínimo para 2020 em R$ 1.045. A proposta do senador Eduardo Braga quer assegurar a reposição das perdas inflacionárias acrescida da variação positiva do Produto Interno Bruto, o PIB per capita, dos 24 meses que antecedem ao reajuste. Esse reajuste do salário mínimo impacta diretamente na vida de quase 80 milhões de brasileiros, 50 milhões de trabalhadores formais e informais e 30 milhões de beneficiários da Previdência Social. Para Eduardo Braga, o mínimo, abre aspas, tem importância vital como regulador do mercado de trabalho e da própria economia, fecha aspas. 18 horas. Bom, e voltando, a falar sobre os deputados, Hoje foi um dia especial na Assembleia. Como é ano de eleição, todos eles vão ter participação na escolha dos novos prefeitos e vereadores no Amazonas. Atenção, É isso mesmo. Alguns estão disputando aí uma prefeitura, outros apoiando diretamente os candidatos de grupos políticos específicos. Bom, os detalhes disso tudo aí com o nosso querido Azaf Augusto. Neste momento, pelo menos 5 parlamentares demonstraram interesse em disputar o cargo de prefeito e estão tranquilos para isso, já que eles têm mandato de deputado estadual garantido por mais 2 anos. Da Assembleia Legislativa do Amazonas, Cabo Maciel deve disputar a eleição para a prefeitura de Itacoatiara. Já em Manaus, Josué Neto, que ainda pertence ao PSD de Omar Aziz, está cada vez mais próximo do Aliança pelo Brasil, para onde deseja migrar. Mas se ele for mesmo para o partido do presidente Bolsonaro, ainda vai ter que disputar a candidatura com outros nomes do mesmo grupo em Manaus.
O deputado Wilker Barreto, que inclusive disputou a eleição suplementar para o governo em 2017, ainda está buscando apoio e também tem perspectiva de disputar a Prefeitura de Manaus para ser o sucessor de Arthur Neto. Pelo PT, Sinésio Campos tem um desejo de ser candidato, mas ainda precisa vencer as prévias do partido contra o deputado federal José Ricardo e outros nomes da sigla. O deputado Fausto Júnior informou que é pré-candidato à Prefeitura de Manaus, com indicação da Executiva Nacional do PV. Já os outros deputados não vão disputar prefeituras, mas estão ligados diretamente à corrida eleitoral. Carlinhos Bessa, por exemplo, vai direcionar as forças e recursos para apoiar a reeleição do irmão dele, Normando Bessa, em Tefé. A mesma atitude vai ser tomada pela deputada Maiara, que vai ajudar o irmão dela, Adail Pinheiro, a tentar uma reeleição em Coari. O deputado delegado Péricles informou que no momento não pensa em candidatura, mas apenas em conseguir assinaturas para o Aliança pelo Brasil. Já o deputado Roberto Cidade, que recentemente se tornou presidente municipal do PV, disse que no primeiro momento quer fortalecer a base de vereadores do partido, mas não descarta uma possível disputa à Prefeitura de Manaus. Belarmino Lins não deve disputar a eleição, mas como tem maior atuação no interior, vai se reunir com apoiadores para definir qual será o comportamento no pleito deste ano. Joana Dark, Alessandra Campelo, Saulo Viana, Dr. Gomes, Álvaro Campelo e João Luiz devem apoiar o candidato que será escolhido pelo governador Wilson Lima. Azaf Augusto para o 18 horas. Mix. Entrevista do dia. E hoje o nosso entrevistado do dia é o deputado Dermilson Chagas, do Progressistas, que vai falar conosco sobre o novo ano legislativo que começou hoje com a leitura da mensagem governamental do governador Wilson Lima. Seja muito bem-vindo, deputado. Boa noite, obrigada por estar aqui no 18 horas com a gente. Eu que agradeço, estou feliz aqui nesse começo de ano para falar do que nós estamos esperando para um Amazonas melhor, né? Exatamente. O que se pode esperar do Legislativo esse ano? Olha, tem muita coisa a ser feita, né? A Assembleia Legislativa é uma casa fiscalizadora. Nós temos de cara uma questão que temos que falar aqui, que é o impeachment do governador, né? A casa tem que decidir, a mesa diretora da Assembleia Legislativa tem que decidir em relação se vão dar admissibilidade ou não. Nós esperamos que haja uma leitura madura, consciente, e que isso traga amadurecimento para os deputados, né? Em relação aos fatos que estão narrados. Tem previsão? Perdão, deputado, tem previsão para isso, para essa leitura? Eu espero que seja o mais rápido possível. A sociedade está esperando, né? Nós temos aí muita coisa em relação ao governo que não destrava, né? Por exemplo, o julgamento dele no Tribunal Eleitoral, e até hoje não tem-se resposta, se fala-se tanta coisa, né? Nós temos aí várias situações em Tribunal de Contas, denúncias e mais denúncias, que não tem acontecido nada. Denúncias e mais denúncias que a gente tem feito. Então, nós esperamos que a Assembleia tome uma postura, tenha um comportamento, né? Dentro do anseio da sociedade, né? Porque os fatos estão aí. Não é o Dermilson, né? Não são os deputados de oposição que falam. É a sociedade que está reclamando, que está expondo e que está dizendo como é que está a situação aí fora. Bom, deputado, falando nisso ainda, isso está a olhos vistos. É a coisa mais cristalina do mundo, que a gente vive realmente um caos, uma crise na saúde, na segurança pública, né? E como é que o Legislativo pode ajudar se até agora o que a gente tem visto, e de fato falamos aqui por diversas vezes, que parece que os deputados comeram a bil. Tá todo mundo quietinho. O que tá vendo, afinal? Eu vou falar por mim, né? Temos 2 deputados de oposição, né? Alguns deputados que parece que vão ficar muito independentes nesse ano, pelo que conversei com uns com outros, e que estou fazendo a minha parte, né? Estou denunciando. Eu tenho várias reclamações em relação a várias situações. Eu estou denunciando de uma forma para o Ministério Público do Estado, para o Ministério Público Federal, estou denunciando ao Tribunal de Contas do Estado, a CGU, TCU, estou denunciando para todos os órgãos. Não dá para a gente ficar esperando só por um, né? Temos que apelar a todos, né? Porque as coisas têm que andar. Estão aí os fatos.
eu tô chegando a um momento que até Deus já tá perturbado com meus pedidos. Eu tenho pedido tanto a Deus que ele já disse assim, meu filho, dá um tempinho, porque tá difícil aqui na Terra a gente saber, né? Porque eu fiz uma denúncia em que a pessoa no tribunal disse assim, não reconheço o senhor como deputado. Absurdo isso. Olha, eu vou dizer uma coisa. O transporte escolar, de novo, a Dantas vai ganhar. Pois é. Não fizeram até hoje a licitação do transporte escolar. Não é por falta de tempo. Hã? Não é por falta de tempo. Não é falta de tempo, é por sacanagem mesmo. É por corrupção que vão fazer isso. A Dantas simplesmente é uma empresa que não tem idoneidade para prestar serviço no nosso estado. Denunciei, fiz vídeos, entrevistei os funcionários, sabemos que ela não contratou, sabemos que ela não pagou, sabemos que ela, do dinheiro da Dantas, foi para outras empresas para comprar combustível e fazer lavagem, e nada se acontece nesse estado. Já estamos no terceiro. Aí nós temos... E outra coisa, denunciei o fardamento que estão comprando lá no Mato Grosso, da empresa que já foi denunciada de produzir o fardamento lá no Paraguai, a R$ 11,40, enquanto aqui em Manaus sairia por R$11. Ou seja, e aí? Como é que fica esse negócio, gente? No meu entendimento, o senhor está cumprindo o seu dever, não é porque se é oposição. Sim. Não, é o meu dever. É o seu dever, a obrigação do deputado. Aliás, todos tinham que fazer isso, fiscalizar. Sim. É obrigação, não é por ser oposição nem nada. Tem gente que tá fiscaliza, errado. outro que faz visita, né? Lógico, ajudaria a caminhar melhor. Deputado, eu tenho uma pergunta aqui que antecede uma história. Olha só, no ano passado, os deputados aprovaram o congelamento de salários e promoções para os servidores sob a alegação de que o Estado estava quebrado, ok? Mas o que se viu foi o governo fechar o ano com uma receita superior em mais de 4 bilhões a de 2018. E este ano, no primeiro mês, o Estado bateu recorde de arrecadação, superando em 13% a receita de janeiro do ano passado. A pergunta, ainda é necessário manter o arroxo aos servidores públicos? Não, não é necessário. O governo mentiu de forma deslavada desde o ano passado, sustentou essa tese de que o Estado estava financeiramente quebrado, e a realidade não é essa. O Estado teve uma arrecadação por causa do dólar, tá? Por causa do dólar, que os insumos no Distrito Industrial são comprados baseado no preço da moeda internacional, e isso favoreceu a arrecadação do Estado. Então foi a única situação que aconteceu demais de surpreendente no nosso Estado. Mas ele veio demonstrando durante o ano. Na realidade, o Wilson arrecadou, o Estado arrecadou muito e não teve capacidade sequer de ter a capacidade administrativa de dar a database do servidor. Você imagine que o secretário de Finanças fez o governador mentir o ano todo, do início do ano até o meio do ano, dizendo que ia pagar o 13º no meio do ano. Eles não pagaram nem o Fundeb, que tinha dinheiro em caixa, para deixar para pagar no final do ano. Eles arrecadaram o suficiente para poder pagar a folha toda. Então, qual foi a dificuldade que o Wilson teve? Agora eu te pergunto, ele não baixou um decreto dizendo que não ia pagar mais nenhuma dívida? Quando você baixa um decreto dizendo que não vai pagar nenhuma dívida da gestão anterior, qual é a dívida que você tem? Zero. Então ele implantou isso para a sociedade, que eu recebi um governo cheio de dívida. Se ele baixou um decreto dizendo que não ia pagar ninguém. Agora vá ver quem a Cefaz pagou com data de 2017, de 2018, que tem que ser levantado isso, porque com certeza alguém foi beneficiado. Agora em Manaus são 6h41. Estamos conversando com o deputado Dermilson Chagas, do Progressistas. Deputado, exatamente essa pergunta, para onde é que foi esse dinheiro? Eu também estou atrás dele. Não consigo achar, não consigo ver, tá certo? Então o governo tem muito a explicar à sociedade. Não fez uma obra, todas as obras que tem é do governo passado, até hoje as obras que estão inaugurando é do governo passado. Vai fazer uma economia de R$1 bilhão para fazer obras. Aonde vai ser essa obra? Que a gente não vê o planejamento. Quando vão ser realizadas e quem vai realizar também. Porque hoje no Estado nós ficamos preocupados, porque uma licitação já tem um ganhador praticamente. É isso que nós estamos vendo na SEDUC hoje. Ele está botando a raposa para cuidar do galinheiro. Em relação a isso, o que o Ministério Público fala?
Eu estou procurando essa resposta, estou fazendo as denúncias, estou fazendo a minha parte, vou continuar fazendo a minha parte. Eu espero que tome providências, porque a população, essa população que não tem acesso à justiça, essa população que não paga advogado, que não tem plano de saúde, essa população que pega ônibus, essa população que paga os impostos, ela não está conseguindo ter o retorno do Estado. E ela deposita esperança em quem? Então, ela está depositando na Assembleia, no Tribunal de Contas, nos órgãos fiscalizadores. É isso que nós estamos esperando. Uma atitude. Que deveria ser, né? Olha só, morreu uma criança agora recentemente porque não tinha uma médica, em que a televisão de nível nacional entrevistou a mãe e disse: não, ele tomou dipirona por 1 ano. Você não viu um órgão de fiscalização dar uma nota dizendo assim: vamos abrir um processo para investigar e saber quem é o culpado. Para saber quem é o culpado. Quer dizer que o secretário, que é o fantoche, não tem peso, não tem responsabilidade nenhuma. Paga lá o gestor. Quer dizer, Manaus está morrendo gente e não está se tomando providência para nada. Então, isso é um dos fatos que nós temos que cobrar aqui, porque está demais. Eu estou falando com as pessoas e as lágrimas estão escorrendo dos olhos. Deputado, eu não tenho quem socorrer, pedir mais. Eu não tenho mais quem pedir. Então, isso é uma facada tão forte na esperança das pessoas que só resta ela pedir a Deus. Deputado, hoje foi o início dos trabalhos na Assembleia e nós vimos uma certa animosidade ali na relação entre Executivo e Legislativo. Hoje, como é a relação do Legislativo com o Executivo? Como um governador que não elegeu nenhum deputado tem maioria absoluta no Parlamento? Olha, eu vou te falar por mim, eu tenho coerência, né? Saí de uma decisão política, onde o governo que eu apoiava perdeu, e estou na minha coerência, né? Que temos que fazer o papel de fiscalizar. Né? Dos 24 deputados, hoje nós temos 2 deputados de oposição que têm denunciado vários fatos, tá certo? Então, eu acredito que o povo tem que olhar para a Assembleia e saber o que está acontecendo. Né, tem que ir a fundo, porque hoje ela se sente representada, a sociedade, né? Então nós temos que questionar o papel, sim, da Assembleia, que é fiscalizador, que tem que fiscalizar a fundo determinadas situações, principalmente o governo, porque hoje para uns está tudo bem, mas para o povo, para massa, tá doendo o negócio. Tá doendo o negócio, né? Você vê aí a violência, você vê aí a segurança, não existe segurança no nosso estado. O senhor me permita dar um passo atrás aqui, só para lembrar que nós temos convidado, não só o senhor, como pessoas também do governo do estado a estarem aqui conosco para conversar a respeito desses assuntos. Ninguém aqui tem o menor interesse de estar falando o nome de fulano ciclano por simples prazer, não temos isso. Queremos conversar e trazer explicações de fato ao público. Convidamos também o Ministério Público, que até agora também está em silêncio, não se manifestaram de forma alguma. Porque o nosso maior interesse, né, Cid, é que as pessoas tenham informações, que todos os lados da história sejam expostos aqui. E ninguém está inventando história aqui. Eu queria até lhe falar sobre isso também. Olha, no ano passado, o senhor e o deputado Wilker Barreto denunciaram várias licitações, vários contratos, especialmente nas secretarias de Saúde e Educação. Isso deu em quê? Como é que finalizou essa história? Olha, nós fizemos a denúncia aos órgãos responsáveis. Nós estamos cobrando, né, as providências. Nós queremos saber o que está acontecendo, por que não foi para frente a investigação. São fatos, está registrado, está filmado, está gravado, entendeu? Então nós temos que cobrar. Esse ano eu vou cobrar, né, aquilo que eu fiz no ano passado, pedir as providências necessárias para que a gente possa ter uma resposta, porque hoje que nós estamos vendo, por exemplo, o transporte escolar está cantada praticamente a vitória já da empresa, que é a mesma do ano passado. A fardamento, que eu denunciei superfaturamento, né, no Ministério Público do Estado e Tribunal de Contas do Estado, a R$11,40, enquanto o Estado do Amazonas tem empresas que poderiam fazer a R$11 e empregar 10 mil pessoas. Nós falamos da alimentação, que, olha, ficou por isso mesmo, né? Tá aí, as coisas estão aí. Então, o que vem acontecendo na SEDUC é um estarrecedor. O que as pessoas estão falando sobre as empresas que ganham na Suzano é estarrecedor.
O que se fala hoje na segurança pública, entendeu? Não é corporação, é a cúpula mesmo. Nós não temos segurança pública e nem a pessoa tá lá tem capacidade de estar. Porque se você vê a entrevista, nós vemos aqui supostos pessoas fugitivos, que esteja só com a tornozeleira, pessoas que têm um mandado de prisão. Vemos aqui para procurar. Quer dizer, não tem inteligência, não tem investigação, não tem... Então, hoje assalta ali, vai lá e faz a operação. Hoje assalta ali, vai lá e faz a operação. Ações tacanhas e a coisa é muito pequena. E a operação é de manhã, o assalto é à noite, a morte é à noite. Quando a operação é à noite, o assalto e a matança é de manhã. Quer dizer, complicado. Bom, complicado. Deputado, há informações de que tem deputados também descontentes com o governo e de que a oposição pode crescer ainda esse ano. Procede a informação? Tem muitos colegas que falam, da insatisfação, que é muito grande em relação ao governo, principalmente ao comportamento do vice, que hoje é uma pessoa destemperada, uma pessoa que persegue, uma pessoa que maltrata, uma pessoa que é soberba, uma pessoa que faz questão de ser arrogante. Não faz isso com o deputado porque ele não pode, mas com simples, com humilde, com a pessoa de baixo, que não tem imunidade, ele está maltratando. O Estado está sendo maltratado por uma pessoa. Isso é um fato. Agora, infelizmente, o governador não tem autonomia para nada, não tem, força política, Então, o governo hoje é a rainha da Inglaterra. Reina, mas não governa, Simplesmente sentado na cadeirinha, dizendo que só vai descansar quando resolver o problema da saúde e passando o final de semana viajando. Bom, desculpa, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 horas. Conversamos com o deputado Dermilson Chagas. Suas considerações finais? Eu Otimista agradeço mesmo assim? Muito, espero que o Amazonas tome um rumo, Hoje a mensagem do governador foi mais fraca que suque, Espero na geração de emprego, um projeto para a educação, um projeto para a saúde, um projeto para a segurança, onde possa ter tranquilidade. As pessoas estão apavoradas com o que vem acontecendo em Manaus, no nosso estado. As pessoas estão temerosas. As pessoas não têm mais a quem socorrer. Estão pedindo a Jesus Cristo, entendeu? Porque não tá se vendo as providências, entendeu? Pessoas estão morrendo na luz, nas claras. As pessoas estão sendo filmadas ali, se agonizando e nada é feito. O deputado que pode fazer, está fazendo. Está denunciando, está falando, está filmando, estamos colocando para a sociedade, mas isso é muito pouco. Precisa mão forte, precisa uma decisão. Vamos prender o secretário porque ele não cumpre uma decisão, porque ele deixou de tomar as providências, porque não evitou uma morte. Hoje, na saúde, está se matando dentro dos órgãos públicos. Uma banalidade. Por que morreu uma criança? Porque demitiram o médico, porque passou o tempo todo só dando de pirona. E fica por isso mesmo, é uma vida, ficou banal. A vida das pessoas banal. E a gente de bem. Entendeu? Bom, muito bem. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Conversamos com o deputado Dermilson Chagas. 6 horas e 50 minutos em Manaus. Boa noite para você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Depois de Ariana Grande e o grupo BTS aparecerem juntinhos no Instagram da cantora e quase matarem os fãs do coração com a especulação de um possível affair não fit, Ariana se declarou para o TBS e disse que ainda não caiu a ficha, que essa amizade está mesmo rolando. É por aí o negócio. Uma entrevista durante o Red Carpet do Grammy, os meninos do grupo sul-coreano encheram a Ariana Grande de elogios e falaram até um pouquinho, sobre essa experiência deles durante os ensaios para a apresentação que rolou no Grammy. Pois é, a Ariana escreveu bem empolgada no Twitter. Ela escreveu o seguinte, abre aspas: honestamente, eu pude assistir eles ensaiarem e foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi. Eu não conseguia parar de falar sobre isso, na verdade ainda não consigo, fecha aspas, declarou a Ariana no Twitter dela.
Vamos lá, sem mais delongas, para a segunda da playlist da noite, Ariana Grande, Thank You, Next. Playlist 18 horas. Ok, 6 horas e 55 minutos em Manaus, Ariana Grande, Thank You, mais uma que você conferiu aqui na playlist 18 horas. Mix. E atenção para essa notícia, hein? A Justiça mantém gratuidade em colégios militares da Polícia Militar. O Ministério Público do Amazonas informou nesta segunda-feira que a juíza Rebeca de Mendonça Lima rejeitou o embargo de declaração apresentado pela Associação de Pais e Mestres ainda em 2014. A decisão de dezembro do ano passado, determinando que o ensino nas unidades seja totalmente gratuito, será mantida. Confira os detalhes com a nossa repórter Nathalie Moraes. A decisão foi proferida pelo Ministério Público do Amazonas em dezembro do ano passado. Mas só nesta segunda-feira saiu uma decisão judicial favorável, garantindo o restabelecimento da gratuidade do ensino nos colégios militares da Polícia Militar em todo o Amazonas. Estão proibidas cobranças de taxas para fins de matrícula, rematrícula, expedição de diploma, aquisição de material didático ou uniforme escolar. O Ministério Público do Amazonas informou que a juíza Rebeca Mendonça Lima rejeitou ontem o embargo de declaração apresentado pela Associação de Pais, Mestres e Comunitários da Escola Estadual Marco Antônio Vilaça II, que fica na zona norte de Manaus, mantendo na íntegra a decisão de dezembro do ano passado. Em seu despacho, a juíza Rebeca Mendonça registra que não foram comprovados os pressupostos legais para o embargo. O Ministério Público afirmou ainda que a decisão vinha sendo descumprida por alguns gestores dos colégios militares da PM que continuavam cobrando pela aquisição de material apostilado. A partir de agora, o MP vai aguardar o trânsito julgado da sentença e manter as fiscalizações quanto ao seu cumprimento, para caso seja necessário solicitar ao juízo da Vara da Infância e Juventude a aplicação de uma multa. Nathalie Moraes, para o 18 horas. Também são 6 horas e 57 minutinhos. Karime Leão, já estou pronto para irmos todos juntos e, né, para... Shallow Now para a festinha. Hoje vai ter uma festinha agora, daqui a pouco, não é isso, Karime Leão? Estaremos todos lá, cantando parabéns pra você, pro nosso querido Emil Luciano. Eu fico tímido. Ai, ele já tá vermelho na hora aqui, de cantar parabéns. Olha aí. 15 anos. Olha, 15 anos. Bebê. É um bebê. É um bebê. Olha só, quem vai ganhar os ingressos hoje pra banda da Mix é a Fran Lima e o Robson Silva. E daqui meia hora, 19h30, tem ingressos de cinema no Quiz da Mix, só no aplicativo Mano. Valeuzaço, gente, pela companhia, vocês arrasam. Seguimos agora, direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Muito bem, hoje informamos sobre a mensagem do governador Wilson Lima na Assembleia Legislativa e sobre a relação dos poderes executivo e legislativo no Estado. A entrevista do presidente da Assembleia, Josué Neto, foi um bom indicativo de como o poder legislativo pode e deve ser independente e, ao mesmo tempo, colaborar para que o governo dê certo. O que não pode é o contribuinte bancar parlamentares que apenas se calam esperando as benesses do poder. A Assembleia e seus deputados podem e devem sugerir soluções ao governo. Governo esse que enfrenta um momento difícil, principalmente nas áreas de saúde e segurança pública, com grande sofrimento dos que mais precisam. Só com independência o poder legislativo vai poder ajudar. Deputados com atuações apagadas e submissas ao governante de plantão não ajudam em nada e atrapalham muito. O Amazonas precisa de poderes independentes. Essa é a essência do regime republicano. Pode evitar ditaduras e tiranias, ajudar na busca de soluções para os problemas da sociedade. Aliás, que não são poucos. 6h59 em Manaus. 18 horas. Agora sim, Karime, passando a régua, fechando 18 horas de hoje com você, linda. Nós finalmente, gente. Boa noite pra todos. Mais uma vez, parabéns, Emil Luciano, pelo seu aniversário. Obrigado, Vamos pra festa agora. Bora, todo mundo convidado. Já pensou, aparece todo mundo lá. Não, gente. Calma. Bacana. Em breve. Em breve. Gente, muito obrigada pela companhia. Um beijo. Beijo. Continue bem, continue em 100,7. O melhor mix do Brasil é aqui. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.
Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.